Seja bem-vindo. Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Ajude-me a levar conforto e conhecimento do mundo espiritual a outras pessoas. Divulgar o Espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Do livro Conforto para a Alma, de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, relato do espírito de Juliane. Chamo-me Juliane. Vivi encarnada por 23 anos num corpo físico com muitas deficiências. Não tive deficiência intelectual. Minha inteligência era normal, ou talvez um pouco abaixo da média. Mas isto não me impediu de entender tudo o que acontecia. Meu corpo físico era limitado. Meu braço direito e a mão eram atrofiados e minhas pernas também, mas a esquerda. Eu ouvia bem e enxergava pouco, não falava. Nasci assim. Minha mãe cuidava de mim, minhas avós, a materna e mais a paterna, ajudavam. Meus pais tiveram 5 filhos. Eu era caçula. Foi aos 4 anos que comecei a compreender as minhas limitações. Por que ele anda e eu não? Vou ficar de pé, decidi. Esforcei-me e caí da cadeira onde eu estava. Mamãe foi correndo e nervosa falou: Ju, você não pode fazer isso. Por que fez? Sabe que não pode. Você não anda. Com um corte na testa sangrando muito, fui levada ao hospital. Chorei. Meu choro era como um lamento, um grunhido, parecendo um animal. Vai parar de doer, meu bem. Já já acaba. Fique calma. O médico tentou me acalentar. Doía sim. E, de fato, logo não senti mais dor. Porém, doía mais, e muito, o que escutei de mamãe. Você não consegue, não pode. Voltei para casa com um curativo enorme na cabeça. E todos me agradaram. Com agrados, melhorei meu humor. Não conseguia entender o porquê de todos andarem, falarem, e eu não. Passei a usar óculos de grau forte e gostei. Enxerguei melhor. Foi com muita dificuldade e com paciência que minha avó paterna fez com que me alimentasse sozinha. Com as 2 mãos, levava a colher na boca. Todos os alimentos eram cortadinhos. Pegava também uma caneca e tomava líquidos, mas não podia colocar muito nela, senão eu derramava. Era pequena para minha idade e muito magra. Gostava quando eles, alguém da casa, me colocavam num carrinho, um pouco maior que o de neném, e passeavam comigo. Eu usava fraldas e era a vovó quem me dava banho. Escovava meus dentes e me levava ao dentista. Eu ia muito a médicos. Estava sempre resfriada. Todos me ajudavam. Eu era feia. Para ficar mais fácil e higiênico, meus cabelos eram curtos. Quando sentia alguma dor, chorava. E era difícil eles entenderem onde doía. Vovó era a que mais me entendia. Com os anos, passei a ter vergonha de mim, de minha aparência. Já não gostava de sair. Queria entender porque era diferente. Aos 9 anos,
parecia uma criança de 3 anos que não andava. Falava e enxergava com os óculos, mas escutava bem. Esforçava-me para fazer alguma coisa e não ser tão dependente. Mamãe ficou doente. Vovó passou a cuidar muito de mim. Minha mãe desencarnou. O que eu entendi era que não ia mais vê-la. Meus irmãos gostavam de mim e eu deles. Eles nunca me maltrataram, mas, pela idade, por estudarem, não tinham tempo de me dar atenção. Papai, 1 ano depois que mamãe desencarnou, casou-se de novo. Minha madrasta foi um anjo na minha vida, pessoa boa. Tentou melhorar minhas deficiências, me levando a um hospital onde passei a fazer fisioterapia e me matriculou na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Ah, pai! Gostei muito e até aprendi a ler. Com muitos exercícios e esforço, fiquei de pé e dava alguns passos, segurando em barras. Passei a usar cadeiras de rodas e foi uma vitória, alegria usar o banheiro. Minhas avós, idosas, doentes, quase já não podiam me ajudar mais. Minha madrasta não teve filhos. Estava sempre doente e tomava muitos remédios. Frequentando a APAE, aprendi a me comunicar melhor, a me fazer entender. Aprendi a orar e o fazia sempre. Com 18 anos, estava um pouco revoltada e me indagava sempre o porquê de ter nascido daquele modo. Onde estaria a justiça de Deus? Por que eu? Não entendia. Numa tarde, estando minha madrasta e eu em casa, meu pai havia saído e meus irmãos estavam casados. Tentei indagá-la com gestos. Queria saber se ela sabia o porquê de eu ser daquele jeito. Juliane, eu, desde pequena, sentia que teria de cuidar de uma pessoa. Na adolescência, com muitas cólicas menstruais, constataram-se por exames problemas no útero e nos ovários. 2 anos depois, tive, por uma cirurgia, de retirar o útero. Quando adulta, senti muito por não poder ter filhos. Quando completei 20 anos, a sensação que teria de cuidar de alguém aumentou. Cuidei de meus pais e dos 2 avós. Por estas sensações e pelos sonhos que tinha, procurei entender e tive respostas quando compreendi a reencarnação. Como cuidei de meus pais doentes e avós, saía pouco de casa e tive somente uns namoricos. Quando conheci seu pai, interessei-me por ele e fiquei tranquila, porque ele já tinha filhos e não iria me cobrar por eu não poder tê-los. Mas foi quando eu a conheci que senti que era você a pessoa que eu teria de ajudar. Ela fez uma pausa para continuar explicando. Reencarnação é uma lei de Deus, e isto ocorre porque o Criador nos ama muito. Acontece assim: nós nascemos, usamos um corpo de carne e ossos. Quando este, para suas funções, morre, o espírito sobrevive e vai para um lugar em que se afina pelas suas obras. Nada é para sempre. O espírito vive lá, no além, e depois retorna em outro corpo, diferente do que usou anteriormente, para continuar aprendendo. Mas também ele pode resgatar erros, entendeu? Afirmei com a cabeça que sim,
e pedi para ela me explicar mais. O que ela falou fazia sentido para mim. Minha madrasta continuou. Vou contar a você a sensação de que teria de ajudar alguém que eu amei. Era uma sensação forte. Pelo menos uma vez por mês eu a sentia, principalmente quando eu sonhava. Meu sonho se repetia, era parecido. Sonhava que morava numa casa grande de fazenda, com um esposo e com uma filha. Eu era a segunda esposa deste homem. Os filhos dele do primeiro casamento não me aceitaram e me aborreciam. Tínhamos escravos e minha filha não aceitava a desobediência e os castigava. Uma escrava foi amante do meu marido e estava esperando um filho dele. Minha filha a castigou. Neste castigo, quebrou os braços, as pernas dela e lhe tirou os dentes. Ela abortou. Minha filha, com nosso consentimento, maltratou muitos escravos. Eu tentei deixar a fazenda, tudo que meu marido possuía, para minha filha. Não consegui. Fiz muitos abortos. Não quis ter mais filhos. E foi por um aborto que desencarnei. Minha filha não se casou. Os pretendentes, embora ela fosse bonita, se desinteressavam após saber como vivia. Minha filha acabou se suicidando. Voltamos a reencarnar. Primeiro, aquele que foi meu marido se casou com aquela que tinha sido a amante escrava e teve filhos. E eu, com a sensação de que teria de cuidar de alguém, da filha, por não tê-la corrigido e até incentivando a cometer erros maldosos. Por ter feito abortos, retornei ao plano físico com deficiência no aparelho reprodutor e não pude, nesta encarnação, ser mãe. Cuido de você. Eu a amo. Minha madrasta suspirou, me olhou e completou. Quando procurei entender meus sonhos, recebi auxílio de uma pessoa que ajuda pessoas a recordar o passado, suas vidas pregressas. Ajudou a lembrar de minha outra existência. Foi assim que recordei o que eu lhe contei. Então, não sonhei mais. Eu chorei. Entendi que eu fora a filha dela, a rebelde. Fizera maldades e agora estava aprendendo a não ser mais má. Compreendi também minha mãe. Ela amava meu pai e os outros filhos. Talvez tenha se esforçado para me amar. Ela nunca me maltratou, mas talvez não tenha conseguido me amar como aos outros filhos. Acreditei. Sentia no meu íntimo o que eu escutava ser verdadeiro. Tive a bênção do esquecimento, mas com certeza meu espírito sabia, não esquecera. Concluí que não tinha razão, motivos para me revoltar, mas para agradecer por estar reparando e aprendendo. E o que eu tinha de aprender? Indaguei-me e concluí não me revoltar mais. Passei a sorrir com mais frequência e se chorava, era escondido. Meus dentes amoleciam e caíam. Estava com poucos na boca. Aos 21 anos, por ter quebrado a mão por nada, sem ter caído ou me machucado, por exames, constatou-se câncer nos ossos. O tratamento foi difícil. Senti muito desconforto e dores. Minha madrasta e meu pai cuidaram de mim com carinho e atenção. Meus irmãos ajudaram e até os sobrinhos. Eles tentavam me alegrar. Eu ia em casa mais vezes e cantavam para mim. Sofri realmente muito.
Desencarnei num hospital e tranquilamente. Vovó, a paterna, que muito me ajudou, e minha mãe me acolheram. Orientaram-me no início e logo estava me sentindo sadia. Recuperei meus dentes, todos sadios. Minhas pernas e braços tornaram-se normais. Quando pude correr pelo jardim, chorei emocionada e agradecida. Eu estava bonita. Estar sadia, sem deficiências, para mim é estar bonita. 2 anos se passaram. Estava totalmente adaptada no plano espiritual, estudando e trabalhando. Ia visitar, rever os familiares, e era muito grata à minha madrasta, que sentiu muito meu desencarne. Consolou-se, porque sabia que agora eu estava bem e sadia. Pude saber o que ocorreu para ter uma encarnação tão difícil, com detalhes. Completei o que minha madrasta recordara. Nasci numa fazenda que tinha escravos. Meu pai fora casado e viúvo se casara com minha mãe, que me teve. Ela me criou como um ser superior, que podia fazer tudo. Meus irmãos, por parte de pai, não gostavam de mim, nem de minha mãe. Eles se casaram, se mudaram e nos víamos pouco. Negros eram como animais, mas falavam e eles tinham que trabalhar e obedecer. Na idade de casar, eu não queria me submeter ao marido, ter alguém que mandasse em mim. Pela igreja e pela lei naquela época, esposa tinha de obedecer o marido. Evitava os pretendentes, e eles, ao me conhecer, conversar comigo, afastavam-se, porque com sinceridade afirmava que não ia obedecer ninguém. Eu estava com 20 anos e pela época era solteirona. Meu pai se envolveu como uma escrava bonita. Não me conformei em ver minha mãe chorar. Prendi esta escrava e a torturei, a deixando deformada, deficiente. E ela viveu assim na senzala por um tempo. As escravas cuidavam dela. Fiz muitas outras maldades. Castiguei os negros e estes eram mal alimentados. Estava com 26 anos quando meu pai desencarnou. E meses depois, mamãe, por um aborto provocado. O pai do filho que ela esperava era o capataz. Eles eram amantes há anos. Meus irmãos mandaram me avisar que eles iriam vender a fazenda e dividir o dinheiro entre os filhos de meu pai. Pelas minhas contas, eu ia receber pouco, teria de me mudar. E meus irmãos não me queriam por perto. Eles não concordavam com o meu modo de agir, nem como eu tratava os escravos. Um senhor foi me avisar que no dia 27 era para eu estar na cidade para assinar a escritura da venda da fazenda. Faltavam-se 7 dias. Preferi me matar. Tomei veneno e desencarnei. Meus irmãos voltaram e trataram dos escravos. Alforriaram muitos e levaram com eles alguns que passaram a ser bem tratados. A fazenda foi vendida. Eu fiquei no corpo morto. Meu espírito foi enterrado com ele. Apodreci. Foi horrível. 6 escravos que desencarnaram, pelos meus maus tratos, me desligaram. Tiraram meu espírito do túmulo e me levaram para o umbral. Sofri muito. Foi depois de 20 anos que fui socorrida. Eu não pedi ajuda. Pensava que não adiantaria, que não existia esta possibilidade. Eu, encarnada, não pedi ajuda a ninguém. Na época, eu era superior
e superior, não pedi. Mesmo sofrendo, não pedi porque achava com sinceridade que não iria receber. Foi meu pai quem pediu por mim. Nós três, meu pai, minha mãe e eu, sofremos muito quando desencarnamos. Os dois foram socorridos antes de mim e foram abrigados num posto de socorro, para onde eu também fui levada. O sofrimento me fez entender que agi com crueldade. No umbral, aos poucos, aqueles que me perseguiam se afastaram. E eu, por 10 anos, fiquei sozinha, vagando pela zona umbralina. No posto de socorro, assistindo palestras e orações, foi que compreendi a gravidade de minhas atitudes e, de fato, me arrependi. Embora eu tivesse sido criada com a ideia de que negros eram animais e que eu, por ser branca, era superior, deveria entender que não se podem fazer maldade nem com animais. Estes são seres vivos que sentem dores e que foram criados também por Deus. Não tem justificativas para quem maltrata animais. Não fazer maldades, isto é o que todos devem evitar. Depois, seria somente pensar um pouquinho para entender que uma pessoa com a pele diferente não deixaria de ser humana. No umbral, meus vingadores me quebraram as pernas, os braços, me tiraram os dentes. Mesmo socorrida, me sentia assim, deformada. Meu pai e minha mãe prometeram me ajudar. Meu pai reencarnou. A escrava que eu tanto maltratara afirmou que me perdoara e que me aceitaria como filha. Eles se amavam. Aquela que foi minha mãe reencarnou depois, vindo a ser mais tarde a minha madrasta. Eu reencarnei. Minha mãe nunca me prejudicou. Cuidou de mim, mas algo nela a impedia de me amar como amava os outros filhos. A minha avó paterna não fizera parte da nossa história do passado. Pessoa boa, cuidou de mim com carinho, amor e o fez também com outras pessoas. Minha madrasta, minha mãe na encarnação anterior, quis muito me ajudar e o fez. Ela, depois que eu desencarnei, passou a ser voluntária num asilo e fez muitas caridades. Desencarnou 8 anos depois de mim, como eu, com câncer nos ossos, e sofreu muito. Retornou ao plano espiritual desta vez bem. Meu pai ficou sozinho. Teve um AVC, um acidente vascular cerebral, que o deixou com deficiências. Foi para um asilo e lá viveu por 3 anos. Desencarnou, mas desta vez pôde ser ajudado e ir para um posto de socorro. Meu consolo foi reencarnar e ter as minhas deficiências como um remédio eficaz para o meu remorso. Afirmo que sofri muito mais desencarnada no umbral e no posto de socorro pelo remorso. Arrepender-me e sentir ter feito mal, que fui cruel, é uma dor insuportável. Pelo menos foi para mim. Reencarnada num corpo deficiente, recebi o consolo de estar reparando, aprendendo para não agir novamente com maldade. O sofrimento fez bem somente a mim, mas eu não tinha como reparar meus erros pelo trabalho no bem. O remorso me fez ficar feia e meu perispírito deformado transmitiu as deficiências para o meu corpo físico. Mas, com sinceridade, foram muito mais suaves as dores que tive encarnada do que as que senti no umbral. Ou
a dor do remorso. Então, fui consolada pelas deficiências que tive, porque elas deram fim à dor do remorso. E por elas, desta vez, ao desencarnar, pude ser socorrida assim que meu corpo físico parou suas funções. Se hoje estou bem, foi graças ao consolo das deficiências. A dor me equilibrou. Que Jesus seja louvado. Juliane.